Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Estive aqui num domingão, Dia das Mães, e eu vou fazer esse vídeo hoje, porque eu não vou deixar para amanhã, porque o assunto é procrastinação. Então é muito interessante, né? Por que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer esse vídeo agora aqui e já resolver esse assunto, passar a régua e bora pro próximo? E aí, se eu tivesse que resumir, é muito interessante. Eu coloquei mais para frente essa frase aqui no nosso PDF, o material que eu vou disponibilizar para você. Mas se eu tivesse que resumir esse assunto do dia é na seguinte frase: quem sabe para o que foi chamado não procrastina. Eu compreendo isso, eu compreendo que aquela pessoa que se conecta com a essência, que sabe aquilo que veio fazer no mundo, ela não procrastina, né? Ou ela reduz muito a procrastinação porque ela sabe o que ela precisa fazer, porque ela está conectada com aquilo pelo qual ela foi chamada, que é o termo que ele usa lá no treinamento, mas eu gosto de falar, eu uso às vezes um vocabulário um pouco diferente, né? Mas se eu me conheço, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não vou procrastinar. E a procrastinação ela é a ladra da alma, né? Então é muito interessante isso. Olha que interessante. A procrastinação, que a princípio é algo muito material, né? A procrastinação está me atrapalhando fazer uma coisinha simples aqui ou outra, não. Isso é um problema seríssimo, né? Atrapalha a gente na nossa evolução, naquilo que a gente veio fazer, nosso processo de evolução para a eternidade, né? Eu diria assim. Não é algo simples e corriqueiro. Porque eu compreendo que todas as ações que a gente tem na vida, todos os desafios, tudo aquilo que a gente fica vivendo aqui nesse mundo, é como se fosse um teatro, né? Pelo qual a gente vai adquirindo experiências e colocando isso dentro do nosso ser, que é aquilo que fica, né? Quando a gente parte. Enfim, é profundo esse negócio, né? A gente pode ir conversando mais sobre isso e aprofundando nesse assunto daqui pra frente. A pessoa que procrastina, ela tem na cabeça que a vida é longa demais. Muito interessante isso, né? Não, vou deixar para amanhã. Eu trabalho com finanças, né? Ajudando pessoas a organizar a vida financeira, a investir, fazer essas coisas. E é interessante, a pessoa fala assim, não, mas aposentadoria está longe. Para que eu vou guardar dinheiro para isso, né? E aí, só um em cada 100 pessoas aposentadas consegue viver sem depender dos outros. Percebe? Por quê? Porque fica esse pensamento, não, ainda tem muito tempo para viver, tem muita coisa para fazer, muita coisa pode acontecer. E aí vai procrastinando, de repente chega, tempo acabou. E agora? O inocente não vê maldade, o consciente vê maldade em tudo. Aí ele foi falar que depois dos ciclos, né? Os ciclos que ele dividiu em setênios. Eu conhecia setênios vindo da antroposofia. E aí ele falou que isso é bíblico, né? Ele falou aqui que é importante a gente estudar os setênios, que é a inocência, a consciência. Então assim, quando a criança nasce, ela é inocente, depois ela vai adquirindo consciência. Isso acontece de 7 em 7 anos. Depois o governo humano, que aí eu já compreendi que é mais o adolescente, né? Depois dos 14 anos ali, aquela coisa que, tipo assim, eu me volto contra o meu pai, porque eu quero assumir o controle, né? Eu quero governar. Depois vem a lei, a profecia, a graça e o reino. De 7 em 7 anos a gente vive um setênio. Inclusive, isso aqui é tarefa de casa para você, aprofundar sobre o estudo dos setênios. E dentro de cada setênio, a gente tem 7 anos ali, em cada ano a gente vive uma coisa diferente. É pré-determinado, é determinismo isso, Rafael? Eu compreendo que não, mas eu compreendo que se a gente vive de acordo com os ciclos, né? É igual a natureza nos ensina os ciclos, né? Inverno, o que acontece? No verão acontece coisas diferentes, na primavera, o nascimento das flores, enfim. A natureza nos ensina a forma correta de viver a vida. E eu compreendo que esses setênios aqui tem a ver com isso também. Em cada ano de uma coisa, a gente tem um processo, tem algo que a gente precisa ficar mais focado ali. Que é ali, aprender no primeiro ano, servir no segundo, aliança no terceiro, oportunidade no quarto, perseverança no quinto, exponencialidade no sexto e desfrute no sétimo. Então é bem interessante isso, né? Tem uma coisa que ele falou que a pessoa que procrastina, ela não desfruta. Por quê? Por que ela procrastina? Ela não desfruta. Se você não desfruta, se você não tem esse ganho, né? Se você não desfruta, você procrastina porque a vida é maçante. Percebe? Só que por outro lado, não é desfrutar só no sétimo dia ou no sétimo ano, ou enfim, essa lógica. É aprender a desfrutar em todas as coisas. Então, por exemplo, nesse vídeo que eu estou fazendo para você, eu sei que eu nasci para fazer isso aqui, para compartilhar o conhecimento, para ajudar as pessoas, para me comunicar. Então é um desfrute para mim, embora seja um trabalho, entende? Então não procrastine em fazer vídeo. A hora que eu falo assim, vou fazer um vídeo, eu ligo a câmera e pronto, e vou fazer e acontecer e gravo aquilo ali direto, sem pausa, sem deixar para amanhã. Porque a procrastinação é a arte de deixar para amanhã o que eu deveria ter feito ontem
para governar hoje. Então eu deixo para amanhã aquilo que eu já devia ter feito para hoje eu estar vivendo uma vida diferente. É muitíssimo interessante se a gente pensar assim, ó. Eu, por exemplo, tenho 38 anos. Se eu tivesse começado a investir, eu guardar dinheiro com 18, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com 12, a vida seria já muito diferente hoje. Foi acordar para isso aos 30 anos. Entende? Então, essa coisa de, não, ainda tem muito tempo para viver, já faz 20 anos que eu tinha 18. Passou muito rápido, muito rápido. E aí uma outra frase que ele falou, eu era procrastinador porque eu não entendia os ciclos da vida. Então está falando mais uma vez dos setênios. Então você vai pesquisar sobre os setênios e vai estudar sobre isso. E eu também vou estudar e vou fazer um vídeo mais para frente aqui, aprofundando nesse assunto para a gente poder aprender junto, tá? Então, a gente é procrastinador porque não conhecemos a Deus, não conhecemos a nós mesmos, não conhecemos nada. Falei lá no início, né? Eu entendo que se eu conheço a mim mesmo, eu não vou procrastinar. Porque eu sei o que eu preciso fazer. E assim, quando eu falo que eu sei, não é só, não, eu preciso de fazer tal coisa. Não é aqui, não. É assim, aquilo virou eu, certo? Eu sei o que eu preciso fazer. Então, o saber é ser, né? Saber não é fazer, não é conhecer. Saber é ser. É quando aquilo faz parte de mim. A procrastinação vai matar muita gente porque você não vai abrir a boca. Então, essa importância de você passar para frente a bola, né? Quando você conhece algo, você precisa abrir a boca, ajudar as pessoas a melhorar a vida, enfim. A gente está aqui para isso. A gente melhora e ajuda, evoluir e servir, evoluir e servir. Eu compreendo que isso é a finalidade da vida. Eu melhoro uma coisa, eu preciso compartilhar aquilo com o outro. É na dificuldade que se governa, é na dificuldade que se descobre o governante, tá? Então ele falou muito do exemplo de Israel, né? Uma terra que é desértica, não tem nada lá, mas extremamente desenvolvida na tecnologia e em várias outras áreas. Uma terra que tem muito conflito, né? Vários inimigos, pessoas querendo atacar o tempo todo e que governa, de certa forma. E o Brasil, ele usou esse exemplo. Nós temos a maior riqueza, né? A maior quantidade de água do mundo, floresta, isso e aquilo, e cabeça de medíocres, né? Então a gente não cresce porque a gente não governa. Por mais que a gente tenha toda a riqueza do mundo e lugares que são desérticos, que era para ter nada, as pessoas conseguem fazer aquilo frutificar porque conseguem governar aqui primeiro, né? Cada um governa em si mesmo e transforma aquele lugar num lugar de governo. É na dificuldade que se governa, então é por causa disso, né? Lugares assim que você fala, isso não vai dar certo. E eles são governantes, certo? Porque na dificuldade, eles encontram essa forma de governar, né? Na dificuldade a gente aprende as coisas. O que podemos aprender com Israel? Eu já falei, ame suas dificuldades. Então, como é que a gente prospera? Ou preenche uma lacuna ou cria um problema. É isso, né? Por exemplo, eu empreendo. Eu ajudo as pessoas a investirem melhor ou a resolverem dívidas. Eu resgato famílias por meio da educação financeira, né? Então, existe um problema, eu preencho essa lacuna. A família está destruída por causa do dinheiro. Não entendeu ainda onde é que está o dinheiro, onde é que está a família, qual que é a hierarquia correta das coisas. Eu vou lá, eu vou resolver seu problema. Vou te ajudar a resolver, né? Eu compreendo que a pessoa que resolve o problema, eu só sou o caminho, eu sou o guia, né? O guia para fazer isso daí, certo? Se você não encontrou uma lacuna para preencher com o seu negócio, para você prosperar, você vai criar um problema. Esse é o ensinamento. Se você não teve dificuldade ou frustração, procura uma logo. É interessante, né? Tem hora que, quando eu penso nessas coisas, eu falo cancelado. Mas aí depois eu vou meditar sobre aquilo, refletir. Eu compreendo que a gente não deve acreditar no que a gente está ouvindo da primeira vez. A gente aceita, a gente dá um crédito para aquilo, mas espera aí, agora deixa eu refletir sobre isso, né? Se eu não tive dificuldade, eu vou procurar uma dificuldade. Aí depois eu perguntei por quê, né? Mas ninguém nunca teve uma dificuldade, será? Te ensinaram que quem prospera é trapaceiro, mas se você não prospera, você que é trapaceiro. Isso aqui é uma crença muito antiga, né? Tipo assim, quem veio para dominar a terra, né? Essas pessoas que queriam dominar a terra por meio do medo, da culpa. É assim, você não pode prosperar porque isso é errado, mas eu posso. É tanto que você pode pegar os ditadores do mundo aí. O povo tem que viver na miséria, mas eu vivo no palácio, né? Tem um ditador famoso aí que tinha uma riqueza avaliada em 900 bilhões de dólares, né? Os pensamentos não mandam em mim, eu sou um ser pensante. Olha que interessante, eu penso, eu não sou comandado por pensamentos.
E aí eu lembrei de uma frase também, essa coisa da procrastinação, é assim, porque eu gosto de falar isso, né? O cliente chega para mim e fala assim, não, o ano que vem eu vou começar isso aí. Ou o ano que vem eu vou guardar algum dinheiro. Pura mentira, pura mentira. Ninguém faz nada amanhã. Eu lembrei então de um exemplo que eu ouvi esses dias, uma pessoa falar na internet, do fiado só amanhã, né? Eu acho que foi o Jacob. Então assim, essa coisa de, ele foi num bar, numa mercearia, comprar uma coisa para a mãe dele e estava escrito lá, fiado só amanhã. Aí ele falou, nossa, amanhã então vai ser um grande dia, né? E aí, esse amanhã nunca chega, porque fiado só amanhã, ele chegava lá amanhã, o fiado era só amanhã, entende? Então esse amanhã que não existe, né? É agora, a gente tem que fazer agora, esse negócio de amanhã eu vou guardar dinheiro, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou emagrecer, amanhã eu vou malhar. Mentira, mentira, pura mentira. Eu sei que isso acontece, eu já atendi centenas de pessoas, e a pessoa que está deixando para amanhã para fazer uma coisa não vai fazer, tá? Alvo cura procrastinação. Foco precisa de alvo, impossível ter foco sem alvo. Isso aqui eu já falei, né? Nas minhas palestras eu falo muito isso. Se eu tenho um objetivo, um alvo, fica mais fácil eu me manter no caminho. Tipo assim, eu vou para a pizzaria, ela tá para lá. Quando alguém me chamar para tomar um café, eu não vou, porque eu sei que eu tô indo para lá. Alguém me chamou para jogar tênis, eu não vou, porque eu tô indo para lá. Entende? Então o alvo ajuda a gente a ficar, manter o foco. Ter uma visão, né? Ajuda a gente não sair, não se distrair no caminho. Não tem como você não se distrair se você não tem um alvo, porque qualquer coisa te puxa, né? Se eu não sei que eu vou para pizzaria, eu vou tomar café, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu não tenho alvo, eu não sei para onde que eu quero ir. Muitíssimo importante isso. E o obstáculo é aquilo que eu invento quando eu tiro o olho do alvo. Então, se eu tenho um alvo muito claro, tá muito claro para mim aquilo, eu vou naquela direção e eu vou passando pelos obstáculos, eu vou superando aquilo, o caminho eu vou contornando, igual água, né? A água do rio, ela vai fazendo um movimento assim, ó, passando pelas dificuldades e vai e chega no alvo, certo? Então, se eu tenho um alvo, eu faço o caminho, não importa a direção que eu vou chegar lá. Se eu não tenho alvo, aí eu perco o caminho, né? Eu não tenho caminho, na verdade, para seguir, certo? Outra coisa, eu tenho que guardar meu coração, o alvo deve estar dentro do meu coração. A economia não depende do que eu tenho, depende do tempo que eu não quero jogar fora. Então é muito importante isso, né? Tipo assim, como é que você quer chegar lá no seu alvo? Depende da economia que você tem. Mas a economia que você tem não é o tanto de dinheiro que você tem, é o tempo que você quer aproveitar, é o tempo que você não quer jogar fora, otimização de recursos, né? É a otimização de recursos. Para parar de procrastinar, você precisa de um feedback 360 graus. Então, ele falou dessa importância de você se reunir com as pessoas e pedir feedback sobre você, o que elas estão vendo ali, o que precisa ser melhorado, o que tem de bom, o que tem de ruim. Isso é um feedback 360 graus. 360 graus numa empresa é assim, eu tenho um feedback dos superiores, dos que vêm embaixo de mim e dos pares, né? Então em casa poderia ser da mãe, do pai, da esposa, dos filhos, de todo mundo dá um feedback para você poder melhorar aquilo que você precisa melhorar, tá? E o maior projeto da sua vida é a sua vida, né? Então vai cuidar da sua vida. Isso aqui também eu já tinha essa compreensão, que eu aprendi que o maior projeto que eu posso cuidar é a minha própria vida. Então não é a família, não é o trabalho, não é o lazer, não é isso, aquilo, não é segregada a coisa, é a vida. A vida é o próprio projeto, é o maior dos projetos, certo? Se eu não estiver cuidando da minha vida, como é que eu vou cuidar da minha casa, da minha família, dos meus negócios? Não tem como. Então a vida é o maior projeto. Então ao invés de minha casa, minha vida, é minha vida, né? Gostei muito dessa analogia aqui, desse nome que ele criou. É minha vida, minha vida. Ou minha vida, minha casa, minha vida, minha família. Entende? Então mudar um pouco esse negócio, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho que colocar Deus em primeiro lugar? Não, Deus, ele vem primeiro. Você não precisa pôr ele lá, porque ele nunca saiu de lá, nunca vai sair. Ele sempre é o primeiro. Também gostei muito disso. Eu fiquei refletindo, assim, meditando, pensando, cara, o que ele quis dizer com isso, né? Deus vem em primeiro, não precisa pôr ele em primeiro, porque ele nunca saiu de lá. Interessante, ele nunca saiu de lá. Então é isso, eu atendo a pessoa gosta muito de discursar, não, Deus em primeiro lugar. Não tem problema falar, eu acho que a comunicação é importante. Mas mesmo que você não esteja comunicando isso, ele nunca vai sair de lá. Realmente, é Deus em primeiro lugar e ponto.
Não é a sua idade que mede a vida, é o nível de obediência. Aí ele já trouxe mais um vocabulário que ele usa, né? Que eu compreendo que é obediência, eu chamo de cumprir as leis de Deus, ou as leis universais. Isso é obediência para mim, tá? Então, se você cumpre o seu propósito, aquilo que você veio fazer aqui nesse mundo, é isso que importa. Não importa se você viveu 10 meses, 10 anos ou 100 anos. Se você cumpriu o propósito nesse tempo, é isso que importa, está feito e pronto. Então faz o que tem que ser feito e pronto. Não precisa de pensar em quanto tempo, quanto vai demorar, se eu vou morrer, se eu não vou morrer. Só faz o que tem que ser feito. Tá? No PDF tem uma dica de livro que ele citou lá, eu entendi que é esse livro aqui. Então acesse o PDF no meu site, tem um link aí para você baixar o PDF, tem dica de livro, tá, para você. E aí é o seguinte, ó, você é o único bicho que não voa, mas que fez um negócio que tem asas. Você não corre igual um guepardo, mas fez um carro que vai a 900 km por hora. Você é o único bicho que faz o que você quiser. Então ele falou do ser humano, né? Chamou de bicho, mas obviamente que o ser humano é um ser que está acima das espécies, né? Falando de evolução. A gente cria o que quiser. Então por que você tem medo, né? Por que tem medo? Por que procrastina? Por que não faz o que precisa fazer? Como fazer os outros te aceitarem se nem você se aceita? Então ele estava falando lá, ele usou umas palavras lá que eu não vou usar aqui, né? Porque realmente é polêmico pra caramba. Mas transbordantes ou transtornados, né? Então existem as pessoas transbordantes, que são essas que abundam, que são abundantes, que compartilham, que abrem a boca para falar, que fazem o que precisa ser feito. E os transtornados, que são aquelas pessoas que vivem na mediocridade, esperando ser aceitas por alguém, mas nem elas mesmas se aceitam. Porque às vezes fazem coisas consigo mesmos, enfim. Então tomar cuidado com isso, né? Por que eu quero que você pense igual eu, que você aceite o meu pensamento, mas nem eu aceito o meu pensamento? Quem sabe o que foi chamado não procrastina. Eu já falei isso lá no início, né? Quem tem um alvo não procrastina. E aí nós temos as atividades, eu vou explicá-las aqui, porque lá pelo PDF só você não vai entender. Então presta atenção, porque quando você pegar o PDF e ler, ouvindo o que eu falei aqui, você vai entender, tá? Então a atividade é listar tudo que você precisa fazer, que está fazendo ou que está adiando, seguindo uma ordem, né? E que ordem que é essa? Primeiro, tarefa. Então tarefa é uma coisa de uma pessoa, é coisa simples. Então pense em coisas corriqueiras que você tem que fazer e anota, escreve todas elas. Aí eu pensei o seguinte, eu compreendi que é tirar da mente essas coisas e colocar num papel, para a gente entender o tamanho das coisas que a gente tem que fazer, aquilo que a gente está procrastinando ou não. Então escrever todas as tarefas. O exemplo que ele deu é ir à Disney morando lá. Então eu moro a 6 km da Disney, a casa em Orlando. Então se eu vou à Disney morando lá, é uma tarefa isso. Pego o carro e tchau, daqui a pouco eu estou ali, certo? Depois da tarefa, você vai listar os projetos. Projetos já é coisas mais complexas. Eu quero ir à Disney, mas eu estou aqui em Uberlândia, no Brasil. Então eu preciso comprar passagem, preciso reservar hotel, precisa pensar na data, enfim, precisa de fazer um monte de coisa. Isso é um projeto. Envolve outras pessoas. Então citar quais são os projetos que eu quero realizar, lembrando que o maior dos projetos é o projeto de vida. A vida é o maior dos projetos. Depois que você listar os projetos, você vai para a rotina. Aí a ideia é você colocar uma rotina para você, com 7, 14 ou 21 coisas. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu vou meditar, depois eu vou fazer uma leitura, depois eu vou fazer um transbordo, depois eu vou fazer um café, depois eu vou criar rotinas, hábitos saudáveis, coisas que você coloca que todo dia, haja o que houver, você vai realizar aquilo. Ou a rotina é obrigatória ou é desfrute. Aí entra aquilo que eu falei lá atrás, né? Se a rotina é maçante, não vai fazer a rotina, entendeu? Nossa, mas acordar cedo para mim é ruim demais, não vai fazer. Então é encontrar o desfrute no meio da rotina. Eu compreendi isso. Então como é que eu vou malhar, fazer exercício físico e tornar isso algo gostoso de fazer? É procurar fazer isso e colocar isso como rotina, coisas saudáveis como rotina, para que a gente possa avançar. A rotina economiza muita energia, né? Eu já sei, eu vou acordar, vou fazer isso. É rotina. Ajuda muito a gente a organizar a vida, né? Depois que você listar a rotina, aquilo que você vai colocar na sua vida todo dia, você vai listar o estacionamento, que é o final. Coisas que não tem data, mas que você quer viver. Então, ir à Disney é o exemplo que ele deu, né? Então, Disney, ele colocou lá. Não tem data para acontecer? Coloca lá. Certo? Talvez um carro, talvez uma coisa que você quer viver, algo que você quer se tornar, melhorar, enfim.
Escreve todas as coisas, tira da sua mente as coisas que você quer, tira da sua mente as tarefas que você precisa realizar, os projetos, a rotina, tira isso da sua mente e coloca no papel para isso te dar mais clareza. E aí, obviamente, que baseado na clareza que você vai ter, você vai tomar decisão. E aí você toma uma decisão e começa a caminhar na direção daquilo que você quer, desfrutando ao longo do caminho e percebendo que, eu já falei isso praticamente em todas as aulas, a gente só encontra a sorte, a gente só encontra as bênçãos ou as coisas boas no caminho, em movimento. Tudo na natureza se movimenta, não é a gente que tem perna que vai ficar parado. Não é isso? Então é isso, olha, você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque você vai transbordar na vida dessas pessoas. Você vai baixar o PDF, vou deixar o link do site para você baixar o PDF. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp ainda, onde eu compartilho todos os dias aí essas mensagens, essa coisa de transbordar na vida das pessoas e na sua vida, você vai entrar dentro do nosso grupo de WhatsApp para receber também em primeira mão esses e outros conteúdos. Beleza? Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve no próximo vídeo. Valeu!